Fala pessoal, tudo bem? Diego aqui do NefroPapers e hoje eu vou falar sobre hiponatremia, o tratamento de hiponatremia, situação muito frequente para quem dá plantão em pronto-socorro, trabalha em UTI, faz enfermaria, que é uma condição muito prevalente e às vezes a gente acaba esquecendo ou não se atualizando com as condutas, certo? Vou elencar aqui algumas dúvidas que são bem frequentes e você já pode ter tido e vamos ver se você lembra dela. A primeira dúvida é como e quando fazer o salgadão, né? O famoso soro a 3%. Gente, já trabalhei em vários hospitais e nunca encontrei esse soro já pronto. Então você tem que saber prescrever, montar o soro. Como que eu faço isso? O NaCl a 3%, eu pego 445 ml do soro fisiológico, o NaCl é 0,9%, e junto a 55 ml do NaCl do cloreto de sódio a 20%. E aí eu vou ter a famosa aí, solução a 3%, certo? E agora, como que eu faço? Quanto eu administro? Para quem eu administro? Para quem eu preciso fazer isso? Na situação de hiponatremia grave, né, aguda e grave, no paciente com sintoma importante, sintoma grave, tá? Que é convulsão, estado comatoso, paciente muito rebaixado, tá? Principalmente nessas situações. Eu preciso fazer a tal da infusão rápida, né? Então eu vou pegar 100 ml da solução, até um pouco mais, 100 a 150 ml, ou dependendo do peso, né, nos extremos de peso, meio a 1 ml por quilo por hora, tá? Mas de maneira geral, para você lembrar, pensa e coloca aí 100 ml em 20 minutos, 20 a 40 minutos. É isso que eu faço na situação de hiponatremia grave, tá bom? E depois eu vou ver como é que ficou o sódio. Idealmente, ele tem que subir entre 4 a 6 max, tá? Subiu menos, eu posso repor mais, fazer novamente. Se subir mais que 6 max, eu não faço mais a solução e eu até penso em fazer um glicosado para diminuir um pouco. Não pode subir muito por conta do risco aí de desmineralização osmótica, tá? Mas o objetivo aqui é tirar o paciente dessa emergência eletrolítica, né? Dessa emergência neurológica causada por um distúrbio eletrolítico. Perfeito? Então, aí você já sabe como conduzir, em que situação posso fazer o salgadão. Outra situação que a gente vê que a gente pode usar, mas não em infusão tão rápida, mas em infusões mais contínuas e lentas, é aquele paciente que tem aquela hiponatremia que você ainda está investigando, pode ser um enunciádio, mas está com sódio persistentemente abaixo de 120, incomodando. Então a gente faz infusões lentas, 15 a 30 ml por hora, e até ter níveis mais seguros e eu deixar o tratamento de longo prazo, que eu já vou comentar. Isso, quando eu faço esse tipo de infusão, eu tenho que monitorar, gente. Não adianta eu prescrever de manhã e só ver o sódio dali 24 horas. Ele precisa ser monitorado para não subir demais, certo? Ou também se não estiver subindo, para ajustar a dose. Então, quando eu prescrevo nessa solução no paciente que não está com sintoma grave e eu vou fazer infusões mais contínuas, eu preciso, idealmente, no cenário ideal, dosar o sódio a cada 2 horas. Né? Poxa, mas como eu faço, Diego? O laboratório às vezes demora mais de 2 horas para liberar. No aparelho de gasometria, o sódio é fidedigno. Então, uma opção é coletar e ver no aparelho de gasometria que sai ali na hora. Tá bom? Mas o importante é você monitorar para não subir demais ou também não deixar de tratar o paciente, tá? Quando eu estou diante de um paciente com CIAD, a gente já deve ter lido, vocês já devem ter lido, que um dos principais pilares do tratamento é fazer restrição hídrica, ou seja, colocar o doente para beber menos água, tá? Mas a gente se pergunta, como, né? Como que eu faço isso? Como que eu oriento de maneira prática? A gente às vezes tem aquele número mágico, né? Faz menos que 1 litro, toma menos de 1 litro, toma menos de 800 ml. Uma forma prática é você orientar o doente, bebe água somente se tiver sede. Tá com sede? Toma água, tá? Agora, porque o paciente muitas vezes toma água por tomar, e se você limita isso a ingerir líquido gelado, por exemplo, quando tiver sede, às vezes já é eficiente. Uma restrição hídrica num paciente, principalmente que tem osmolaridade urinária acima de 500 e um bom volume de diurese, pode ser eficiente em até 3/4 dos pacientes com CIAD, tá? Mas muitas vezes não é o suficiente, tá bom? Mas, orientado dessa forma, pode ser, às vezes, tratar por si só a CIAD aí de maneira ambulatorial. Lembrando que a restrição hídrica também, ela não melhora de um dia para a noite. Às vezes vão dias aí e se está hospitalizado tem que ter calma, tá bom? Porque não sobe tão rápido. Restrição hídrica não foi suficiente, né? Como eu falei, e eu preciso
tratar o paciente? O que mais eu posso lançar mão, gente? Aí a gente pode lançar mão de medicamentos, tá? Aí são várias opções, você tem que ajustar, individualizar para o paciente. Então, uma forma muito prática é você aumentar a oferta de cloreto de sódio, dar sal para o paciente efetivamente, tá? Para tentar ter um pouquinho de diurese osmótica, você vai dar sal. Você pode ter problemas com um paciente hipertenso, por exemplo, que você não consegue fazer isso, então cautela. Uma outra opção, embora seja um pouco controverso, é dar furosemida, 1 a 2 vezes por dia, na dose de 20 ou 40 miligramas, sempre com muita cautela, dependendo aí do estado volêmico do paciente, para não ter depressão. Pode ser uma opção também. E, de forma mais recente, de maneira mais recente, a gente tem os usos dos inibidores SGLT2, a empaglifosina foi testada e parece ser eficiente também. Então, outra opção é para você tratar o paciente com CIAD junto à restrição hídrica, se você estiver conseguindo fazer e não ter sido eficiente, tá bom? Então, essas são as opções e tem mais uma, eu vou comentar mais para frente. Que negócio é esse de prescrever ureia via oral, né? Que é isso, gente? A ureia, ela pode ter uma propriedade de aumentar, né, de causar diurese osmótica e conseguir aumentar aí a natremia do paciente, tá? Então, quando a gente fala em prescrever ureia, é outra forma de você tratar a CIAD e, embora controverso de maneira isolada, alguns estudos viram uma certa eficácia. E o mais importante é que a ureia, embora ela não seja palatável, né, geralmente é feito em farmácias de manipulação, mas você pode acrescentar algum sabor para melhorar isso, ela é bem barata, então o custo do tratamento pode ser bem atrativo aí para o paciente também, tá? Então a ureia via oral é uma outra boa opção aí também para você tratar CIAD no paciente que está com hiponatremia. E se o sódio subir rápido demais? Isso eu comentei lá no começo do vídeo, né? É uma situação que às vezes a gente vê, então temos que tomar cuidado, porque a gente não pode corrigir rápido demais a hiponatremia, a gente sabe do risco da desmineralização osmótica, mas se porventura você assumir o plantão, tá com um paciente que às vezes pode acontecer de subir rápido demais, a gente pode lançar mão de voltar um pouco essa hiponatremia. Exemplo, chegou lá 120, fez umas medidas ali em 3 horas, foi para 130, por exemplo. Então, a gente faz um pouco de soro glicosado, 2 ml por quilo aí por hora, em 2 horas mais ou menos, 2 a 3 horas. Pode fazer desmopressina se você tiver, tá bom? Então, são situações para você tentar voltar. Como eu falei no início, você quer subir mais rápido, dificilmente acima de 6, aí você, na situação de emergência, você precisa em poucas horas. Então, passou disso, a gente volta atrás, fazendo solução glicosada e, se disponível, a desmopressina. Tá joia? Então eu espero que tenham gostado do vídeo. Hiponatremia é muito frequente, todo mundo, todo nefrologista clínico, generalista já se deparou com um paciente com sódio baixo, às vezes em situações mais graves, outras situações dentro de um contexto de comorbidades, como insuficiência cardíaca é frequente, então o tratamento já é mais direcionado para o problema de base, mas a gente às vezes vê a causa da internação uma hiponatremia e a gente tem que saber manejar e para evitar iatrogenias, tanto do ponto de vista de falta de tratamento ou excesso de tratamento. Tá certo? Muito obrigado e até a próxima.